Momento constrangedor aconteceu hoje na marcha para prefeitos. Pois é. O presidente da República Lula subiu ao evento depois de ser convocado, né, ter sido anunciado, e foi vaiado. Pois é. Eu vou explicar essa situação para vocês. Só vou dar um recado antes. Vou fazer o possível para esse vídeo não ficar tão extenso. Eu separei muitas matérias, efetivamente muitas matérias para trazer aqui para vocês. Então, vou tentar manter o limite do tamanho do vídeo. Eu sei que muitos de vocês não gostam de vídeos longos, mas é que nós vamos abordar muitos temas. Fechado? Vamos começar com essa da vaia do Lula, né? Vaiado por prefeitos, Lula pede urgência na desoneração dos municípios. Por que eu quis falar isso aqui com vocês? Aconteceu um evento, né, da chamada Marcha dos Prefeitos, e o Lula acabou sendo vaiado. É óbvio que eu vou colocar para vocês o Lula sendo vaiado. Mas teve uma ala também que foi a favor do Lula até para protegê-lo, né? Geralmente os prefeitos apoiadores da base governista. Olha só esse trecho aqui. Você viu que teve os gritos aqui de fora Lula, né? Vamos lá. Na minha visão, teve mais vaia do que teve olê, olê, olá, porque quem estava gravando falou olê, olê, olá perto do celular, né? Mas eu vi mais gente falando fora Lula ali. O que eu quero falar para vocês é a disfarçatez do Lula, de pedir urgência na desoneração. Cá entre nós, vamos lembrar uma coisa para vocês? A desoneração não aconteceu por vontade do Lula. O Congresso aprovou a desoneração, inclusive para prefeituras. O Lula vetou. O Congresso derrubou. O Lula editou a medida provisória. A medida caducou. O Lula recorreu ao STF. O Zanin, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a pedido do Lula. Depois de muita negociação com o Pacheco, o Zanin retomou agora a suspensão da desoneração da folha. E agora o Lula quer que o Congresso vote logo a desoneração da folha com a base no acordo com que o Lula fez, que prejudica os prefeitos e que não ficaram muito felizes com essa situação. Deu para vocês entenderem o tamanho do buraco aí? Pois é. O fato é que o Lula não vem agradando muito os prefeitos, não. E já nessa eleição para prefeito, tá? Para prefeito, você já vai sentir o impacto e a rejeição ao governo Lula. Isso é inevitável. Vamos lá. Falando ainda de articulações. Lembra que eu falei sobre o caso do Tarcísio de Freitas sair do Republicanos e ir para o PL, mas que isso iria interferir na candidatura do presidente da Câmara dos Deputados. Lembra disso? Pois é. Olha o anúncio de hoje. O PT não terá candidato à presidência da Câmara dos Deputados. O PT não vai apoiar ninguém. Sabe o porquê que o PT não vai apoiar ninguém? Porque ele não dá conta de ganhar. Ele não dá conta de manter a briga ali por um candidato à presidência da Câmara. O que ele vai fazer? Ele vai deixar acontecer para não ser opositor e ser derrotado. Depois ele vem e senta para conversar exatamente o que ele fez com o Lira. Exatamente. O PT não queria o Lira de jeito nenhum, mas de jeito nenhum mesmo. A última coisa que o PT poderia pensar é o Lira como presidente da Câmara, lá em 2022, né, 23, que teve a eleição. Deixou acontecer e falou, já que eu não posso vencer, vou me aliar a ele depois. E tá tendo dor de cabeça. E agora, o Tarcísio saindo, o candidato vai ser provavelmente um candidato do Republicanos, que conta com o apoio do Tarcísio. Provavelmente o Lira vai acabar abandonando o Elmar Nascimento, que é do União Brasil, e vai apostar num candidato único, ou seja, vai ser um candidato que vai ganhar fácil também, igual o Lira. Igual o Lira, vai ganhar fácil.
E aí o que vai acontecer? Depois o PT vem e fala, cara, não fui oposição a você, vamos conversando aqui. Agora, se ele é oposição aberta, depois ele não consegue dialogar de jeito nenhum, exatamente aquilo que a gente falou antes. Vamos lá, ainda falando do Lula. Lula ignora pedidos para proteger empregos no Rio Grande do Sul. Pois é, o pessoal da FIEGS, que é a Federação da Indústria e Comércio lá do Rio Grande do Sul, tá pistola com o Lula. Por quê? Porque a FIEGS quer que o Lula seja Bolsonaro. Não entendeu? Não, vou te explicar. As medidas que o Bolsonaro aplicou durante a pandemia foi o que salvou milhares de empregos no Brasil. E a FIEGS e o comércio em si do Rio Grande do Sul quer que as mesmas medidas que o Guedes e o Bolsonaro implementaram, suspensão dos contratos de trabalho, moratória para as empresas ficarem um tempo sem pagar, acordo de férias coletivas antes do horário, suspensão de pagamento da dívida, tudo isso é o que as empresas precisam agora no Rio Grande do Sul. E o Lula disse não, simplesmente não deu ainda, né? E olha só o que diz a matéria da revista Oeste. Apesar do apelo do setor produtivo, Lula ainda não assinou o decreto que permite a redução da jornada de trabalho e do salário, além da suspensão dos contratos. Esse tipo de medida preservou mais de 11 milhões de empregos durante a pandemia da Covid-19. O Congresso Nacional já aprovou o estado de calamidade pública para o Rio Grande do Sul e mesmo assim o Lula não tomou medidas. Mas vem cá, por que o Lula não tomou essas medidas? É simples a resposta. Fez críticas demais ao Bolsonaro, foi oposição demais ao Bolsonaro, falou que as medidas que o Bolsonaro estava fazendo para reduzir contrato de trabalho, reduzir salários, acordo para redução de salários, para poder manter os empregos das pessoas, era trabalho sabe? Aquele trabalho que você não recebe nada, que eles gostam de utilizar muito. Então, tudo isso que o PT criticou o Bolsonaro e depois que preservou 11 milhões de empregos, o PT não quer agora, porque impacto econômico, tá? Impacto eleitoral, perdão. O próprio PT e a militância de esquerda, aquela esquerda mais aguerrida, vai cair em cima do Lula, falando que o Lula está se tornando um liberal agora, está agindo como o Bolsonaro. Então o Lula está preferindo manter a sua base política a vir e copiar o Bolsonaro nas medidas da pandemia agora no Rio Grande do Sul. Medidas essas que resolveram muito. E não sou eu que digo, não, é o próprio Banco Mundial que explicou que o Brasil teve uma atuação muito bem feita durante a pandemia, né? Vamos lá. Outra questão, matéria do Globo. Vocês devem ter visto aí a discussão do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, e o Milei. A treta está tomando uma proporção maior do que você possa imaginar. Vou explicar isso, você vai entender detalhe por detalhe. A Espanha anuncia que retira definitivamente sua embaixadora da Argentina após fala de Milei. Crise diplomática. O presidente argentino se recusou a pedir desculpas por sua fala contra a esposa do primeiro-ministro Pedro Sánchez, Bergona Gomes, na qual chamou de corrupta. Pois é, o Milei é um mauzão mesmo, né? O Milei é um babaca, não é isso? Pois é, e aí tá todo mundo descendo além. A esquerda então tá com a narrativa perfeita para dizer que o Milei só fala bobagem. O Milei só fala besteira. E será que é isso mesmo que está acontecendo? Tá? Eu vou explicar para vocês. Ó, só para vocês terem noção, o La Nación também fez uma publicação, né? Tensão diplomática. Milei redobra a aposta, confirma uma próxima viagem à Espanha e pede que Pedro Sánchez se desculpe. Vamos entender o que está acontecendo? É o seguinte, o Milei foi num evento lá na Espanha. E lá na Espanha, o Milei falou, olha, fez críticas ao Pedro Sánchez, que é o primeiro-ministro da Espanha, e aí a Begonha Gomes, que é a esposa, Begonha Gomes, que é a esposa do Pedro Sánchez, o Milei falou que ela é corrupta. E isso aí gerou uma crise diplomática. O Pedro Sánchez, que é o primeiro-ministro da Espanha, falou, olha, quer saber do que mais? Pede desculpa agora, parecendo briguinha, né?
de quinta série. Pede desculpa, pede desculpa. Não, pois é, mas não é briguinha de quinta série, não. É briga entre dois países, tá? E aí o Pedro Sanches falou, eu quero que você peça a desculpa agora. O Milei falou, peraí, pedir desculpa? Vamos entender direito aqui a situação. Quem tem que pedir desculpa são vocês. O Fernandes, que é o ex-presidente da Argentina, está sendo acusado. A Kirchner também, né? Cristina Kirchner também está sendo acusada aqui de corrupção. E vocês levaram eles para fugir para a Espanha. Há meses vocês me chamam de racista, xenofóbico, fascista, até de nazista vocês já me acusaram. Há mais de um mês vocês estão usando o Partido Socialista para me atacar. Você e o Fernandes, o ex-presidente aqui da Argentina, que destruiu a Argentina, estão me detonando. Então, eu não tenho que pedir desculpa. E outro ponto que eu vou conversar com vocês. O Pedro Sanches precisa entender que a Begonha Gomes, a esposa dele, é uma cidadã comum. Ela não é órgão de Estado. Como é que ele usa a máquina estatal para defender a imagem de uma mulher que eu nem cheguei a chamar com todas as palavras de corrupta? Você está cometendo crime ao usar o Estado para defender a sua esposa, que é só mais uma cidadã comum. Pois é, a briga ficou cada vez mais quente e o Pedro Sanches, que é o primeiro-ministro da Espanha, mandou a embaixadora da Espanha sair da Argentina e, a partir de agora, as relações pessoais, ou melhor, as relações diplomáticas entre Argentina e Espanha estão cortadas. Foi o prato perfeito para a esquerda, através do próprio Pedro Sanches, né? Ficar aí, do próprio Pedro Sanches e do próprio Alberto Fernandes, que é o ex-presidente que fugiu para a Espanha, ficar espalhando aí que o Milei vai destruir a diplomacia argentina, né? Aí o próprio Brasil de Fato, jornal de esquerda, Espanha anuncia a retirada definitiva de embaixadora da Argentina após fala de Milei. E aí aqui eles falam que o Milei está destruindo a diplomacia da Argentina. O que está acontecendo é que o Milei ele está cortando laços com países socialistas, ou seja, ele está mostrando o quê? Que existe uma discussão ideológica e que, na verdade, só quer relações comerciais e não quer saber dessas questões ideológicas. Por um lado, tem crítica? Tem crítica. Por quê? Porque o Milei falou do primeiro-ministro da Espanha dentro da casa dele, né? Que foi na própria Espanha. E aí, desse lado, você está do lado de quem? Da galera socialista lá da Espanha ou do Milei? Pois é, eu tenho críticas aqui, de certa forma, ao Milei dentro da Espanha ter atacado a primeira-dama lá, né? Fala direto do Pedro Sanches. Mas acho que também o Pedro Sanches devia pedir de desculpa pelos ataques que fez ao Milei também. Vamos lá. Felipe Dávila fez uma análise e eu preciso sair além do título com vocês, tá bom? Por quê? Essa matéria foi divulgada no O Antagonista. E quando eu li o título, já me veio na cabeça. Lá vem o Felipe Dávila com aquele papinho de terceira via de novo. Lá vem o Felipe Dávila apostando em terceira via. E eu já falei para vocês que não vai existir terceira via. Não existe direita sem Bolsonaro hoje. A direita precisa, no mínimo, do apoio do Bolsonaro. Senão, a esquerda vence de novo, o Lula vence de novo. Mas olha só o que o Felipe Dávila disse. Título: Felipe Dávila quer unir direita sensata com esquerda inteligente. Vocês vão ver aqui. Na frente ampla de direita idealizada pelo cientista político e ex-candidato à presidência pelo Partido Novo, não cabe a direita antiliberal, também chamada por ele de direita chúcara. Quando eu li a matéria, eu pensei, lá vem com um papinho de a direita vai se juntar com a esquerda aqui, e pensei, cara, lá vem bobeira. E aí eu parei para ler a matéria. E aí eu peguei a matéria inteira do O Antagonista. Felipe Dávila quer unir direita sensata com esquerda inteligente.
Só que aqui ele não falou nada além de um pensamento crítico e um raciocínio lógico, tá? Eu gostei. Em entrevista ao jornal Estadão, o cientista político Felipe Dávila, de 60 anos, candidato novo à presidência em 2022, falou sobre seu novo livro, Vire à Direita, Siga em Frente, Manifesto da Direita Sensata para Derrotar a Esquerda. E aqui ele colocou alguns pontos que eu julgo interessantes, né? Se o governo petista continuar a partir de 2027, vai ser um desastre, alerta Felipe Dávila. Ele admite que na eleição de 2022, a direita elegeu um populista para a presidência da República, mas julga que há hoje muitos nomes com foco na pauta da direita sensata. E aqui ele cita a direita chucra, tá? O que é a direita chucra? É o Bolsonaro, né? Não é, tá? Eu também pensei que ele estava falando nesse sentido. Não é. O que ele deixou bem claro aqui? Ele falou o seguinte, olha, a pauta da direita hoje, tendo em vista o que aconteceu em 2022, tem que ser a pauta da economia. Porque o Lula vai entregar um país arrasado. E aí a direita sensata, ela vai ter que dialogar com a esquerda inteligente. Aí é onde entra o Ciro Gomes, entenderam? É onde entra aquela galera, o Aldo Rebelo, o Ricardo Nunes. Entra aquela galera que não é o próprio Aécio Neves, que já sinalizou bandeira à direita agora. O que o Felipe Dávila falou? E olha se você concorda comigo. Segundo ele, o Fernando Henrique Cardoso, lembra do saudoso FHC, né? Do FHC, que era esquerda e fingia que era direita de oposição ao Lula? Pois é. Ele é esquerda. Sempre foi esquerda. Só que ele entendeu e fez proposições de que, mesmo sendo uma esquerda, precisava manter um ciclo econômico decente, senão o Brasil ia ser destruído. Então, é turma como o FHC, esse pessoal, que precisa entender que se o Lula se mantém no poder, a nossa economia vai ser destruída. E aí vai surgir um nome. E a aposta, até do Felipe Dávila, é alguém que esteja alinhado com a pauta de economia liberal. Segundo o Felipe Dávila, as pautas dos costumes, sabe? Aquela pauta de aborto, não podia ter falado a palavra, mas já falei. Aquela pauta de retirada de crianças, pauta do pronome neutros, todes e mais não sei o quê, é uma cortina de fumaça. A direita toda tem que chamar a esquerda anti-PT, a esquerda da Faria Lima ali, para discutir economia. E isso vai ser o fator para derrubar o Lula em 2026. E aí ele cita a importância do próprio Bolsonaro. Pois é. Ele cita aqui que o Bolsonaro começou muito bem a sua gestão. Até que mais ao final ele foi começando a ser drenado e apostou num populismo. Ele foi forçado a isso, porque tinha o Supremo drenando ele, tinha a imprensa drenando ele, e aí o Bolsonaro foi forçado a ingressar para um lado do populismo. PEC kamikaze, PEC dos precatórios, emendas secretas, ele teve que se juntar e adequar ao centrão. E ali, estouro do teto de gastos. E ali ele acabou saindo do foco. Mas que agora o Bolsonaro está mais sensato e voltou ao foco. Então, o que precisa? Um nome que precisa ter o apoio do Bolsonaro para enfrentar Lula e que vai trazer aqui gente igual a Aécio, gente igual o Aldo Rebelo, gente igual ao próprio Kassab, que vai descolar do Lula e vai vir para o Bolsonaro, gente igual a União Brasil, que é centrão, meio esquerda, gente igual ao MBL, que é centrão e que subiu no palco do PSOL, mas vai ter que voltar. Então, a forma de derrubar a esquerda, segundo Felipe Dávila, é deixando as pautas mais radicais de lado e focando num cara indicado por Bolsonaro. E aí, cara, é lógico que eles estão falando do Tarcísio de Freitas, né? Lógico que eles estão falando
do Tarcísio de Freitas. E por que eu estou citando isso? Cara, o Tarcísio de Freitas é inquestionável. O cara é um líder nato. Olha só, o Tarcísio de Freitas participou de um evento em Nova York. Enquanto nós estamos vendo os nossos líderes políticos falando em pronome neutro, falando em banheiro feminino utilizado por pessoas trans, o Tarcísio está falando daquilo que realmente importa, que é o crime organizado, que é combater o crime organizado nas suas faces. Olha só, descobriu-se que o PCC tem 1.100 postos de gasolina criminosos, dentro, inclusive, do estado de São Paulo. Agora imagine todo o Brasil. E isso foi através do serviço de inteligência do Tarcísio, tá? Do governo de São Paulo. Olha o que o Tarcísio falou aqui, só para você sentir a diferença de liderança. O que me preocupa no crime organizado? Quando a gente vê que um PCC tem 1.100 postos de gasolina. Quando a gente vê que eles estão começando a comprar usinas de etanol. Porque ele não vai pagar o preço justo pela cana-de-açúcar, ele vai chantagear o produtor para pagar um preço menor. Ele vai usar força para isso. Quando se fala em desmatamento da Amazônia, por exemplo, e às vezes se quer atribuir responsabilidade ao agronegócio, se esquece que boa parte do desmatamento ocorre pelas mãos do crime organizado, que detém o comando da maioria absoluta dos garimpos na região norte. Os garimpos da região norte hoje estão na mão do Comando Vermelho, estão nas mãos do PCC. E aí você tem duas questões. Uma é a lavagem de dinheiro, é combater a infiltração do crime organizado nos negócios lícitos, como a gente viu recentemente no transporte público, a infiltração do crime organizado nas prefeituras, porque eles têm uma máquina de financiar campanhas e de oferir resultado e lavar dinheiro por meio de contratos públicos. Eles estão lavando dinheiro em organizações sociais de saúde, em empresas de transporte e coleta de lixo, empresas que prestam serviço de segurança, de limpeza, empresas de terceirização, ou seja, atividades que são propícias a lavar dinheiro. Isso precisa ser mapeado. Mas tem uma segunda questão, que é o domínio territorial. O que aconteceu na Baixada Santista, na Operação Escudo e na Operação Verão, foram confrontos em função de uma reconquista do território. Você precisa tomar o território de volta. Você entendeu aqui a realidade do caso? O Tarcísio declarou guerra ao crime organizado, mas não só com bala, mas com inteligência. Ele falou, cara, não adianta nada a gente fazer isso, se a gente não atacar o crime organizado pelo bolso. Os caras estão comprando postos de gasolina, os caras estão comprando usinas de álcool, vão no produtor, ameaçam o produtor para ele vender mais barato. Os caras estão construindo um império, tá? Um verdadeiro narco-estado através de atividades lícitas. Os caras têm empresas de transportes, vão lá e bancam os candidatos às prefeituras, os candidatos da facção criminosa ganham, eles vão lá e colocam as empresas dele para lavar o dinheiro do tráfico. E assim vai chegar uma hora que o crime organizado tem muito mais dinheiro que o Estado brasileiro. E aí, ele ainda citou, você acha que quem está fazendo o desmatamento na Amazônia é o produtor rural? Não é não. É o crime organizado que está fazendo esse desmatamento lá através de garimpos ilegais. Não é o produtor rural. Numa só, o Tarcísio deu uma aula para essa direita mais radical que só fala em todes. O Tarcísio mostrou como que chega no crime organizado pelo bolso, um Alá Bukele pela inteligência, e falou, nós já estamos fazendo o nosso caminho. Quando a gente fez a Operação Verão lá em Santos, na Baixada Santista, enquanto nós estávamos lá enfrentando o crime organizado, enquanto os noticiários diziam, olha, Tarcísio aumentou em 138% as mortes por policiais e a criminalidade baixava, o que o Tarcísio falou? Nós estávamos retomando o território. Território que é do Estado, não tem que ficar na mão do crime organizado. É assim que é a política inteligente. Então, se você me perguntar se eu concordo com o Dávila, eu concordo. Hoje, todo mundo está no entorno de Tarcísio. Inclusive, o cara que começou tudo isso, o Bolsonaro. Pois é. E o Tarcísio é a representação da direita,
para 2026 e com a narrativa certa, mostrando os fatos, como essa aqui que eu trouxe para vocês, e talvez você não tinha visto o impacto disso aqui, sabe? Talvez o Brasil começou a entender quem realmente é um líder de verdade. Sabe, empresas como a Globo já estão começando a entender que, olha, o crime organizado está tomando conta de tudo. Daqui a pouco, o crime organizado monta uma nova Globo. Daqui a pouco, o crime organizado começa a montar bancos. Daqui a pouco, nós, bonitinhos da Faria Lima, estamos, além de mercê do Estado, do crime organizado também. E aí, o resultado final é que nós não vamos conseguir resolver nada. Não é isso? Então, assim, eu acho que o Tarcísio está mandando um bolão. Vamos falar do STF? Pois é. É o seguinte, o Mário Sabino fez uma publicação, o Antagonista e vários outros jornais. É importante a gente ver o seguinte, o que está acontecendo hoje em relação ao STF? Hoje, o STF está caracterizado, se você perguntar para 90% dos brasileiros qual é o perfil do STF, eles vão falar é um perfil de esquerda. Ele é um perfil de esquerda. O discurso do STF é voltado à esquerda. Quer um exemplo? Matéria do Mário Sabino. O STF virou poder político. É besteira não viver a realidade. O STF tornou-se definitivamente um poder político, embora esse papel não esteja previsto na Constituição Federal, da qual ele é o maior guardião. O presidente do STF e outros ministros do tribunal participam de lançamentos de programa de governo, fazem discursos políticos e dão entrevistas nas quais emitem opiniões políticas. Eles até viajam como se fossem políticos, no sentido de que acham que não precisam prestar satisfação a ninguém. Há poucos dias atrás, uma crítica como essa era impensável na imprensa brasileira. Você quer outro exemplo? Matéria do O Antagonista. Moraes só quer liberdade para feticídio e linguagem neutra. Feticídio é matar feto, tá? É tirar bebês da barriga das mães, que é uma decisão que o Alexandre de Moraes acabou de dar. E linguagem neutra. Ou seja, é um outro jornal, o Antagonista, que criticava muito o Bolsonaro, e ainda critica, mas agora percebendo que aquela história dos salvadores da pátria não eram bem assim, dos salvadores da democracia. Por Catarina Rochamonte. Alexandre de Moraes presta-se muito bem ao propósito hegemônico da esquerda, mais autoritária e intolerante. Com uma canetada, ele censura parte da oposição. Com outra, libera a engenharia social idealizada imposta pelos progressistas. Se você pegar essa publicação e colocar numa publicação do Nicolas, vai parecer que a Catarina Rochamonte é uma bolsonarista, mas não é. Sempre foi muito crítica ao Bolsonaro. Enquanto as pessoas ridicularizavam os apoiadores do Bolsonaro, a imprensa estava acordando pela realidade. A Catarina Rochamonte, ao publicar aqui, ela fez um texto bolsonarista sem perceber. O Ciro Gomes fez uma crítica bolsonarista sem perceber, porque eles entenderam que, sim, sem sombra de dúvidas, o próprio Supremo Tribunal Federal acaba indo longe demais nas suas decisões e não está tomando decisões políticas, jurídicas, está tomando decisões políticas. Essa é a realidade que se instaurou hoje no judiciário brasileiro. Mas vamos mais além, vamos pegar o Estadão também. O Estadão trouxe uma publicação, né, de vários juristas citando o caso Elon Musk aqui. E aqui fazendo críticas ao próprio Supremo Tribunal Federal. Olha só o que foi dito aqui, e eu já vou colocar o vídeo aqui. Ó. Já são 5 anos desde que o Supremo Tribunal Federal abriu o inquérito 4781 para investigar a existência de notícias falsas, ameaças, calúnias e injúrias contra integrantes da Corte e seus familiares. O caso gerou polêmica, desde então, porque a mesma instituição é vítima, acusadora e julgadora. É o discurso bolsonarista, ou não é? Olha só o que diz
o jurista aqui. Esse caso do Elon Musk, que talvez seja o que de mais recente houve e mais impactante nesses inquéritos, mais uma vez não se respeitou a prerrogativa do Ministério Público de tomar o impulso e trazer a uma eventual investigação sobre ele no inquérito. O ministro Alexandre de Moraes, de iniciativa própria, de ofício, quando saíram aquelas postagens do Elon Musk, ele próprio, sem a provocação do Ministério Público, trouxe o Elon Musk como investigado por alguns crimes, como inclusive de organização criminosa, né, de estar se associando para cometer crimes. O ministro Marco Aurélio já havia falado e eu gostaria de repisar esse ponto. No direito existe um princípio importantíssimo que nós chamamos de princípio da inércia da jurisdição. Ou seja, o judiciário age mediante provocação. Eu não posso, tudo bem, foi uma notícia que repercutiu em todas as mídias do Brasil, as postagens do Elon Musk, mas isso não é bastante para que o ministro, por iniciativa própria, decida investigar o Elon Musk. Esse pedido teria que ter vindo do Procurador-Geral da República. Vamos lá, pessoal. O Caio Moral, só para você ter noção, ele é professor de Direito da Universidade Católica de Brasília, ele é doutor em Direito pela USP. Será que é uma pessoa desqualificada que está falando isso? Será que o Supremo Tribunal Federal vai falar que é mais um bolsonarista insano? Não, gente. É um professor de Direito de uma universidade federal. Ou seja, a ficha caiu. Eles já estão começando a perceber, com todas as letras, que o Supremo Tribunal Federal passou além das 4 linhas da Constituição. Resumindo, o Marco Aurélio, que é o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, e o Caio, aqui, ele simplesmente disse o seguinte: tudo que o STF fez nos 5 anos de inquérito do fim do mundo, do inquérito das fake news, é ilegal. Ponto. Então, a discussão tomou uma proporção muito além do cercadinho do Bolsonaro. A discussão tomou uma proporção muito além, porque hoje a própria mídia, isso aqui é o Estadão que eu publiquei para vocês, já entendeu que, sabe, o STF vai mandar em todo mundo. E daqui a pouco nem a imprensa vai ter mais liberdade, não é? E só para vocês terem noção, o vídeo ficou bem longo, mas só para vocês terem noção, candidatos do PL farão campanha eleitoral com tornozeleira eletrônica. Essa aqui é a paridade de armas? Pré-candidatos do PL nas eleições municipais deste ano deverão ter suas campanhas impactadas por medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal. As restrições incluem a proibição do uso de redes sociais e de se ausentar das suas residências à noite e o uso de tornozeleiras eletrônicas. Exemplo? Apenas no Espírito Santo, 3 postulantes do PL a cargos eletivos estão nessa situação. Preso em fevereiro por determinação do ministro Alexandre de Moraes, o deputado estadual Capitão Assunção, que é esta foto aí, é acusado de cumprir medida cautelar e usar as redes sociais para proferir ataques ao STF. Ele criticou o STF. Então ele criticou o STF e ele vai concorrer a uma eleição. Não pode usar rede social, vai chegar nos locais com tornozeleira eletrônica, não pode sair de casa à noite nem para fazer campanha e não pode conversar com outras pessoas, inclusive, que possam estar investigadas também pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, só para lembrar que ele ainda não está preso, porque a Câmara, Legislativa do Espírito Santo teve coragem de bater no peito e falar: não, aqui não. Você não vai prender deputado nosso porque nós não achamos justo. E a Câmara do Espírito Santo mandou soltar o Capitão Assunção. Se não fosse isto, ele estava preso e não concorreria. É normal isso numa democracia? Quem vai me responder é você. Tá bom? Pessoal, obrigado. E olha que eu não peguei todas as matérias, ia dar 1 hora se eu fico assim, tá? Obrigado por ter acompanhado aqui o nosso editorial. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Amanhã a gente volta com mais conteúdo para estar entendendo um pouco mais esse jogo político aqui com vocês. Fechou? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.